Olá, estava estudando a obra Nosso Lar, relendo Nosso Lar, e cheguei no capítulo 19, final do capítulo 19, início do capítulo 20, onde se dá o início do trabalho, da trajetória de André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, e ele, aconselhado por Dona Laura, mãe de Lísias, foi encaminhado por um companheiro, Rafael, ao ministro Genésio, que o aguardava no ministério que ele iria começar a trabalhar. E eu refletindo, estudando essa obra, e é interessante como quando a gente estuda a nossa doutrina, quando vai se aprofundando nos conselhos, nos conceitos, essas informações, esses conteúdos vão falando mais alto no nosso ser, vão falando mais alto no nosso ser, porque a gente aplica em nós mesmos esses conhecimentos, não é? Aí ele diz que ele chegou no ministério e estava diante do respeitável ministro Genésio, um velhinho simpático. Isso aqui é no capítulo 20, tá, meus irmãos? Capítulo 20 da obra Nosso Lar, intitulada Novas Perspectivas. Diante de Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava muita energia. Rafael apresentou ele ao ministro, disse que era o nosso irmão André, e Genésio respondeu dizendo que havia notificação de Laura referente à sua vinda. E aí, pelos conceitos de Laura, de que ele procurasse servir, deixasse de lado a curiosidade de estar querendo visitar todos os aspectos, entender tudo, mas que abraçasse a oportunidade de servir. Esse foi o conselho de Dona Laura no capítulo 19. Então, Genésio disse que Clarence, o outro ministro, que havia recebido inicialmente André Luiz, falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que na sua maior parte redundam em estágios de serviço. Aí ele compreendeu a situação e colocou e disse o seguinte, André Luiz disse o seguinte: este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio pareceu comovido com as palavras e, aproveitando a inspiração que chegava em André Luiz, ele inclinou-se humildemente e rogou de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Ou seja, os nossos entes queridos que nos amam nunca desistem de nós e estão sempre intercedendo, não é? Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios e sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio que seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Está aí ele se valendo do conselho de Dona Laura, né? Em vez de visitar, ele já queria partir para o serviço. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil. Fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrera, isso aqui essa frase notável que cabe para todos nós refletirmos na nossa vida, na nossa conduta, na nossa postura diante da vida e da encarnação. Refletiu André Luiz: quando eu recorrer ao ministro Clarencio, pedindo trabalho, em capítulos anteriores ele narra isso, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Veja que frase notável, meus irmãos. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Observem a diferença do serviço e do servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então,
o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero da tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Observem, queridos amigos, o médico orgulhoso de outrora, entendendo as lições da vida e a inspiração do alto, nos revela o roteiro. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é você mesmo, o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo os seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o que conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. Desse parágrafo segue, é tirada uma grande reflexão que muitas vezes dá inspiração a toda a coleção, A Vida no Mundo Espiritual, do próprio André Luiz. E Genésio disse o seguinte: quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração. Compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Tá aí, queridos amigos, esse trecho desta obra que a gente trouxe para a nossa reflexão. Esse capítulo intitulado Novas Perspectivas, o capítulo 26 dessa obra Nosso Lar, onde aponta o início da trajetória de André Luiz. E a gente grifa aqui para que vocês estudem, para que a gente reflita essas pérolas de frase, de caminhos para a nossa trajetória. Quando ele diz que queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Quantas vezes na nossa vida cotidiana, na nossa encarnação, a gente repete serviços automaticamente? O cuidar de um filho, a atenção a um parente, o trabalho, sem se preocupar com a importância de servir. Porque o serviço, sem a inspiração de servir, torna-se repetitivo, pesado, angustioso. Mas o serviço com a capacidade implícita, com a capacidade iluminada de servir, torna-se leve, torna-se agradável, torna-se prazeroso. É um pouco isso que André Luiz reflete conosco. E mais adiante, Genésio nos coloca que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, queridos amigos, fica aqui a nossa reflexão. Que a gente entenda a beleza de servir. E quando a gente, mesmo servindo, não encontrar nos outros a resposta, o retorno, a satisfação, a alegria de se entender atendido pelos nossos esforços. Não nos preocupemos com as paisagens da terra, porque Jesus não nos coloca aonde estamos por acaso. Todos nós temos uma tarefa a executar. Então agradeçamos a oportunidade de servir e entendamos que, primeiramente, servimos ao Cristo, servimos a sua obra, a sua vinha, ao seu momento. E é isso que deve nos satisfazer.
que nos alegremos pela arte de servir ao Cristo, onde quer que nos estejamos, e que nos preparemos sempre, todos os dias, porque quando o servidor está pronto, o serviço aparece. E que esse serviço seja feito com muita alegria, com muita paz, com muito contentamento, porque estamos colaborando com Cristo na obra da transformação da humanidade e, como bem disse André Luiz, regenerando os nossos próprios espíritos, que não desejemos mais apenas o serviço, sem a beleza e a glória de servir. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre.